Reforço do Fluminense chega ao Rio de Janeiro e Mano Menezes fala sobre a busca do Fluminense por mais uma contratação ainda nessa janela de transferências. Além disso, moleques de Xerém ao redor do mundo brilhando, honrando a camisa do Fluminense em seus contratos de empréstimo e data marcada para o Joaquim Lavega chegar novamente ao Rio de Janeiro, voltar a treinar com o elenco do Flusão e ser, de fato, na prática, mais um reforço do Flu para a temporada. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever no canal, a ativar o sininho para não perder nada. E depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Tem reforço do Fluminense já na área. A Central Fluminense trouxe ontem à noite a informação de que o Everaldo, novo reforço do Flusão, desembarcaria no Rio de Janeiro nessa manhã de segunda-feira, o que já aconteceu. O Everaldo já está no Rio. A tendência é que de tarde ele passe pelos exames médicos e assine o contrato com o Fluminense. A gente sabe que o Everaldo vai assinar com o Flu por 2 temporadas, até o final de 2026. O Fluminense pagou ao Bahia, vai pagar 4,5 milhões de reais pela contratação do centroavante. Falando do nome e da qualidade do Everaldo, tá longe de ser o jogador que eu esperava para a posição. Germancano tem feito seus gols, é o artilheiro do Fluminense na temporada, mas eu queria um nome de mais peso e mais qualidade para disputar essa posição com o centroavante argentino. O Fluminense acabou indo ao mercado contratar o Everaldo, estava lá em baixa no Bahia, tem o Luciano Rodrigues, que é o titular, tem o William José também, que acabou de chegar brigando pela posição, e acabou se tornando o terceiro reserva ali na hierarquia. Ficou meio sem espaço no clube. Bahia topou negociá-lo com o Fluminense, então o Everaldo chegou já ao Rio de Janeiro para assinar como reforço do Flu. Quem também chega hoje é o volante Otávio, outra contratação do Flu, essa para a posição mais recuada ali de volante, também chega nessa segunda-feira, mesmo esquema, para passar pelos exames médicos e assinar contrato com o tricolor. O final de semana foi de destaque da molecada de Xerém emprestada pelo Fluminense fora do Brasil. Participações em gols rolando. A gente vai falar sobre isso. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligadinha aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense, e a galera chega junto, deixa um comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Ismael de Petrópolis, pro Nelson de Ceabra, na Bahia, pro Geraldo Machado de São Sebastião, em São Paulo, pro Maurício de Santa Gertrudes, em São Paulo, pro da Mata de Petrópolis e pro Robério de Aracruz. Um abração pra galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense. Convite mais do que reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui? Comenta aí embaixo, fala o seu nome e de onde você acompanha a Central. Combinado? Teve o primeiro gol de centroavante emprestado pelo Flu na sua nova equipe. Eu tô falando do atacante João Neto. A gente trouxe a informação aqui de que ele foi emprestado ao Portimonense até meados de 2026, ou seja, uma temporada e meia na equipe portuguesa. Contrato de empréstimo sem opção de compra, a pedido do Fluminense, o que pode, claro, ser um bom sinal. Se não tem opção de compra, significa que o Fluminense está vendo o futuro no João Neto para, após esse vínculo dele com a Portimonense, voltar para o Fluminense e ter o seu espaço por aqui. Portimonense joga nesse momento a segunda divisão de Portugal, embora seja um time tradicional de muitas participações na primeira, nesse momento está na segunda divisão, e o João Neto conseguiu fazer o seu primeiro gol, só que foi uma derrota da sua equipe. Eles enfrentaram o Torreense em casa, o Torreense abriu 2-0 no placar, e o João Neto, lá nos acréscimos, fez o seu primeiro gol e diminuiu. Tá passando aí na tela, ó, o cruzamento vem da esquerda, o João Neto de peixinho diminui para o Portimonense nessa partida. Um resultado ruim para a sua equipe, mas por outro lado, um ponto positivo ali para o João Neto, faz o primeiro gol para dar aquela desencantada, tirar a pressão e quem sabe conseguir agora ter bastante destaque pela equipe portuguesa, conseguir uma sequência de boas atuações e bons resultados por lá. Quem também se destacou nesse final de semana, e esse já vem jogando muita bola, é titular absoluto lá na Bélgica, é o volante e também lateral direito Eric Nunes. O Eric foi emprestado pelo Fluminense ao Cercle Bruges da Bélgica
no começo de 2024, tem contrato lá até o meio desse ano de 2025. No caso do Eric, o contrato dele tem sim uma opção de compra, o valor não foi revelado, e a tendência, infelizmente, porque ele vem jogando muito bem lá no exterior, é que a equipe belga acabe adquirindo o seu passe. O Eric foi titular mais uma vez na partida do Cercle Bruges contra o Westerlo e deu uma bela assistência, por sinal. Tá passando aí na tela, ó, ele recebeu a bola ali pela direita, fez o cruzamento, o atacante dominou, limpou o zagueiro, bateu no cantinho e marcou o gol de empate. A partida terminou em 1-1, né? Tava 1-0 pro Westerlo. Esse gol do Minda, se eu não me engano o nome do atacante, fez um empate ali na partida do Cercle Bruges. Eric Nunes, então, se destacando muito por lá. Uma pena, porque o Eric estava se destacando em 2023 no Sub-20 do Flu. Quando começou o ano passado, aquele time do Marcão, no começo do Carioca, existia uma expectativa grande de parte da torcida, da galera que acompanha mais Xerém, de que o Eric pudesse ganhar algumas oportunidades. Estava num viés de crescimento muito bom. Acabou sendo negociado com o time belga. Os primeiros 6 meses dele por lá foram de adaptação. O técnico chegou a falar algumas vezes sobre isso, que gostava muito do jogador, que queria utilizá-lo na equipe de cima, por mais que ele não tenha jogado no profissional do Fluminense, era para a primeira equipe do Cercle Bruges, mas ele fez um período de adaptação ali. Eu acho que ele nem chegou a jogar, se chegou a jogar foram 2 jogos, entrando no segundo tempo, mas para a atual temporada, aí sim ele fez parte do elenco principal, participou da pré-temporada e vem sendo titular por lá com muito destaque. O volante e também lateral direito, Eric Nunes. Quem também vem voando, vem se destacando muito lá no futebol mexicano é o John Kennedy. O John Kennedy meteu mais 2 gols na vitória do Pachuca contra os Pumas do México. O Pachuca venceu por 2-1 essa partida e o John Kennedy fez 2 belos gols, por sinal. Olha aí, ó. O primeiro tá passando na tela, o goleiro bateu o tiro de meta ali, um lançamento. O John Kennedy correu nas costas do zagueiro, o goleirão adversário saiu meio esquisito ali, meio afobado. John Kennedy driblou, gol aberto, bateu, abriu o placar. E aí depois, mais um belo gol do John Kennedy, mostrando toda aquela frieza que a gente já conhece dele, ó. O atacante ali dá o passe, John Kennedy recebe dentro da área, dribla mais uma vez o goleiro, bate rasteirinho ali para fazer o segundo gol do Pachuca na partida. Números finais, Pachuca 2, Pumas 1. John Kennedy vem jogando muito bem por lá, a gente lembra, né? Tá emprestado pelo Fluminense com opção de compra. A opção de compra é avaliada em 6 milhões de dólares, algo em torno de 36 milhões de reais. Ele tem 4 gols marcados em 7 jogos lá no futebol mexicano, tá com a camisa 10 do Pachuca, tá com moral por lá o JK. Infelizmente aqui no Fluminense, a gente viu, né, no ano de 2024, teve muitas dificuldades para mostrar o futebol que todo mundo sabe que o John Kennedy tem, muitos problemas extracampo, muitos problemas de foco. Acabou sendo essa negociação ocorrendo, agora ele está jogando um futebol que a gente sabe que ele pode jogar, e assim, infelizmente é algo que eu lamento, porque o John Kennedy, repito, todo mundo sabe o futebol que ele tem, a qualidade que ele tem, mas aqui no Rio de Janeiro, aqui no Fluminense, ele não estava conseguindo botar a cabeça no lugar, não estava conseguindo mostrar esse futebol, então acabou precisando sair, tá lá no Pachuca. Existe a possibilidade, claro, da equipe mexicana comprá-lo ao final do vínculo de empréstimo. Se ele continuar jogando essa bola toda, certamente o Pachuca vai comprar o JK, e aí ele vai seguir a carreira longe do Fluminense. E outro reforço do tricolor tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Estou falando do atacante uruguaio Joaquim Lavega. Até agora não estreou pelo Fluminense porque estava disputando o Sul-Americano Sub-20 com a Celeste, né, com a seleção uruguaia. O Lavega teve um papel de destaque na campanha do Uruguai que não foi boa. Ele era o capitão da equipe, titular nas partidas. Com o fim do torneio, inclusive com título brasileiro, Lavega vai retornar ao Fluminense para estar ali à disposição do Mano Menezes, nos treinos e quem sabe fazer oficialmente a sua estreia pela camisa tricolor. A expectativa é que o Lavega chegue ao Rio de Janeiro na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. A viagem da Venezuela para o Uruguai não é tão simples, vai ser uma viagem um pouco mais longa que ele vai fazer. Ele chega no Uruguai na terça amanhã e aí vem para o Rio na quarta-feira. E aí, claro, na quarta ele não treina, mas talvez ali na quinta, na sexta ele já esteja à disposição do Mano Menezes para treinar. Dificilmente a gente vai ver o Lavega relacionado e jogando domingo contra o Bangu. Vai ter um período ali, né, para ele ganhar a posição nos treinos, mostrar o seu futebol para o treinador do Fluminense, mas agora, de fato, voltando ao Flu,
para poder treinar e estar à disposição do Mano Menezes. Uma informação importante, né? O Uruguai não conseguiu a classificação para o Mundial Sub-20, que vai ocorrer lá em setembro e outubro. Então, o La Vega certamente iria desfalcar o Fluminense naquela altura, porque faz parte da seleção uruguaia. O Uruguai acabou não classificando no hexagonal final, os 4 primeiros classificavam, o Uruguai não conseguiu essa posição, então o La Vega não jogará o Mundial Sub-20 em 2025. E a gente falou do Everaldo, que já chegou no Rio, o Otávio também chega hoje, mas o Fluminense ainda está no mercado buscando um meio-campista. Tem a situação do Paulo Henrique Ganso, da miocardite, tem o Renato Augusto, teve um problema no ombro, passou por uma cirurgia, vai demorar bastante tempo para voltar aos gramados. O Fluminense entende que precisa contratar um jogador para a posição no mercado. E aí o Mano Menezes falou um pouquinho sobre isso na coletiva pós-jogo de ontem contra o Nova Iguaçu. Vamos falar disso aqui, só antes lembrar você, ligado na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Basta correr no comentário fixado desse vídeo, que lá você vai encontrar o link. Vai clicar lá, automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central. No canto superior direito você aperta o botão seguir, e aí você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? A busca por um meio de campo no Fluminense, ainda nessa janela de transferências, é fato público notório, como gosta de falar o presidente Mário Bittencourt, mas o Mano Menezes prega cautela na ida ao mercado por parte do tricolor. Falou sobre isso na coletiva de ontem, falou das cifras altíssimas que envolvem jogadores que interessam ao Fluminense, né, da qualidade que o Fluminense busca. Se liga na declaração do nosso treinador. A gente trabalha sempre, não é fácil trabalhar para completar elenco, para trazer jogadores. O Fluminense tem um nível alto, e o nível alto que o Fluminense tem custa caríssimo no mercado. Vocês estão acompanhando hoje os números onde foram parar. Então a gente tem que ter critério, tem que tentar achar o jogador por característica, que é mais importante às vezes do que o nível do momento, né? Porque é o que se olha, né? Você compara, quer ver o momento e acha esse tá bom. Então, mas muitos jogadores chegaram no Fluminense e chegaram numa condição de serem construídos, de serem não tão conhecidos, e hoje são grandes jogadores que estão aí. Então o caminho que a gente está escolhendo é por característica, para que eles possam somar com os jogadores que estejam aí. Tá aí então a declaração do Mano Menezes, falando dessa questão da característica. Ele frisa muito, né, de jogadores que às vezes chegam no Fluminense sem serem tão conhecidos, sem serem tão prontos, se desenvolvem no Flu e se tornam grandes jogadores. Acho que o caso do John Arias é o mais emblemático, né? O Arias, até chegar ao Fluminense, ele nem era o grande destaque do futebol colombiano, estava jogando ali no Santa Fé, depois explode. A gente vê o futebol do Arias, para mim, hoje o melhor jogador em solo brasileiro, destaque pesadíssimo. E aí, com a questão do meio-campo, tem 2 jogadores que eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, tá? Sobre informações que a gente tem sobre 2 jogadores que são cogitados aqui no Fluminense. Primeiro deles está o Mateuzinho do Vitória, muita gente falando sobre esse nome, estaria na mira ou não do Fluminense. A informação que eu recebi é de que, pelo menos nesse momento, não existe, tá, negociação entre Fluminense e Vitória pela contratação do Mateuzinho. Até gostaria, tá? Eu gostei do que eu vi do Mateuzinho no ano passado pelo Vitória. Claro que acaba sendo um pouco de incógnita, porque ele é um jogador de 27 anos, sem passagem ainda por clube grande na carreira, mas fez um destaque na Série A do ano passado. Eu acho que seria uma aposta interessante a ver os valores, né? O Mateuzinho é um jogador valorizado, meia, tá no Vitória, então assim, não vai sair baratinho pro Fluminense, mas nesse momento a informação que a gente tem é de que não há negociação entre os clubes por esse jogador. Um outro nome que eu também já tinha ouvido falar, a gente falou sobre isso aqui, saiu informação no exterior de que o Fluminense teria feito uma sondagem e não avançou, é o do Piero Quispe, meia peruano, que atua justamente no Pumas do México, né? Jogou contra o John Kennedy agora. E aí a situação foi o seguinte, a gente ouviu que poderia o Fluminense estar voltando a tentar a contratação desse jogador. Sabemos que o valor que o Piero Quispe tem de mercado hoje é alto, o valor que o Pumas pede por ele é cerca de 8 milhões de dólares por 70% do jogador, é um valor bastante elevado, mas também é outro jogador que, pelo menos nesse momento, o Fluminense não volta ao radar a fazer essa sondagem para tentar a contratação. Claro que isso pode mudar, o Fluminense está observando o mercado atrás desse meia.
tinha uma dúvida ainda, né? O Fluminense estava cogitando contratar, agora definiu que de fato vai ao mercado buscar uma peça para essa posição. O que a gente tem de momento agora, dia 17 de fevereiro, é que nem Mateuzinho nem Piero Quispe tem negociações com o Tricolor nesse momento. Claro que isso pode mudar daqui para frente. A pergunta que eu faço para você, Tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense: quem seria o meio-campo que você acha que o Flusão tem que trazer para disputar essa posição com o Paulo Henrique Ganso quando ele se recuperar? Comenta aqui embaixo, claro, pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.